vamos lá, vamos começar a responder as questões do Enem 2015. Estamos avançando, daqui a pouco chegamos no Enem 2021. Então vamos lá. Essa é a questão 46 do primeiro dia de prova. Lembrando que ainda a prova de Ciências da Natureza acontecia no primeiro dia. Vamos lá, então. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então a gente tem aqui a hemoglobina, que ele coloca aqui como aquosa, porque obviamente ela está na hemácia, em meio aquoso, o oxigênio, que é o que a gente está respirando, né, dissolvido, e a gente vai formar, então, HbO2 nesse meio, beleza? Então, vamos para a nossa pergunta aqui. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do A. Elevação da pressão arterial. B. Aumento da temperatura corporal. C. Redução da temperatura do ambiente. D. Queda da pressão parcial de oxigênio e diminuição na quantidade de hemácias. O que a gente vai ter aqui? A gente está falando de uma situação de altitude, que é muito comum a gente ver, por exemplo, eliminatórias da Copa do Mundo que o Brasil vai jogar e a gente percebe lá que eles chegam muito rápido, né? Eles chegam horas antes do jogo, né? Porque o ideal seria chegar semana antes, porque a quantidade de oxigênio em La Paz, por exemplo, quando vai jogar com a Bolívia, ela é reduzida, né? A gente tem aí uma questão com a altitude, a mesma coisa a gente vê quando tem jogos da Libertadores da América, no Peru, na Bolívia, né? Onde a gente tem realmente a questão da Cordilheira dos Andes, né? E tal. Então a gente tem aí esses pontos para poder compreender como funciona. Bem, quando a gente tem a altitude, a gente tem um maior nível de oxigênio, isso um físico poderia explicar muito melhor para vocês, quanto mais próximo do nível do mar que a gente tem, tá? Obviamente, quanto mais próximo do nível do mar, mais oxigênio, maior a pressão que esse oxigênio faz. É uma pressão muito grande? É uma pressão que a gente vai sentir corporalmente? Não, não é. Mas é uma pressão que faz diferença na difusão do oxigênio que a gente tem no nível dos alvéolos pulmonares. Então a gente tem uma pressão menor de difusão no nível dos alvéolos pulmonares. Obviamente a gente tem menos oxigênio passando para o sangue e isso dá aquela sensação de fadiga. Não tem nada a ver com a temperatura, não tem nada a ver com a pressão arterial. Tanto que se você for para algum lugar, por exemplo, se você for para o litoral da Sibéria, que é bastante frio, mas está lá no nível do mar, né, você vai ter essa questão da difusão do oxigênio normalmente. O problema lá é outro, tá? Então essa difusão do oxigênio é diminuída porque a pressão para isso ela é diminuída, já que a gente está muito distante do nível do mar, e isso faz, obviamente, que a gente tenha menos oxigênio passando para a hemoglobina, tá? Então, dentro desta explicação, a alternativa que nos faz sentido é a queda da pressão parcial de oxigênio, tá? É a alternativa D, a nossa alternativa correta.